Bom, pessoal, boa tarde. Então, eu estou aqui gravando essa aula, que seria a terceira aula do nosso curso de corrosão. Nós estamos vendo aqui alguns fundamentos que vão nos embasar até chegar na parte aí de corrosão eletroquímica em si. Na aula passada, nós revisamos alguns princípios fundamentais de soluções, alguns conceitos básicos ligados aí à parte da química. E hoje a gente vai pegar aí emprestado alguns conceitos de termodinâmica que são importantes para que a gente possa avaliar é, a corrosão do ponto de vista da espontaneidade das reações, se elas vão ocorrer de modo espontâneo ou não. Essa é a base para depois nós chegarmos a falar um pouco sobre cinética de corrosão. Então, primeira questão bem da espontaneidade das reações químicas envolvidas, para depois nós podermos tratar aí da velocidade dessas reações ou das taxas envolvidas nos processos de corrosão. Vou lembrar aqui, pessoal, onde nós estamos no curso, que o vídeo tampou um pouquinho aqui, né? Mas, então, o que nós temos? A gente viu lá os princípios de corrosão, falamos um pouco sobre interfaces eletroquímicas, né? A questão da formação daquela dupla camada elétrica. E agora vamos falar sobre elementos de termodinâmica. A bibliografia básica que está indicada, que ficou um pouco apagada, é o livro do McAfee, aqui, ó, Introdução à Ciência da Corrosão, ou Introduction to Corrosion Science, é um livro recente, muito bom, e a gente vai seguir ele basicamente ao longo do curso, com algumas indicações a mais aí. Então, estamos aqui na parte de elementos de termodinâmica para estudo de corrosão. Nesse capítulo de elementos de termodinâmica, que é o capítulo 4 do livro do McAfee, a gente vai passar por esses 6 subtópicos. Para começar aí com uma introdução, só falar o porquê do estudo da termodinâmica, o porquê de recuperar alguns conceitos de termodinâmica para que a gente possa aplicá-los na corrosão. Vamos falar um pouco sobre variáveis de estado, com foco aí, pessoal, na variável importante para a gente, que é a energia livre de Gibbs, ou energia livre simplesmente, porque com ela a gente vai conseguir tratar do conceito aí de espontaneidade das transformações ou reações químicas que acontecem no processo de corrosão. Depois vamos tratar aí do conceito de potencial químico, falar da relação entre a energia livre e os potenciais de eletrodo, que foram introduzidos no ano passado, apresentar aqui a equação de Nernst e resolver alguns exercícios aí de exemplo. Para esse capítulo 4, pessoal, além do livro, o texto básico que está indicando, eu estou passando esse outro livro aqui, ó, que é o Transformações de Fase em Metais e Ligas, no autor, dois autores, são Porter e Easterling. É um livro que nós temos na biblioteca duas edições dele, a segunda e a terceira, ambas são boas. A gente vai pegar aqui o capítulo 1 desse livro, que vai tratar justamente dos conceitos de termodinâmica aplicados às transformações de fase, mas a gente vai ver que tem muita coisa parecida, tem muita coisa que dá para utilizar na corrosão e em mudanças de fase que acontecem em metais, que talvez seja um assunto com o qual vocês estão mais familiarizados do que a parte aí de eletroquímica. Então, pegando aqui, pessoal, a introdução, então é só para falar que a gente vai pegar aí alguns conceitos hemodinâmicos, como eu falei, para poder estabelecer quando uma determinada reação eletroquímica ocorre de modo espontâneo ou não, sem nos preocupar, por enquanto, com a velocidade segundo a qual esta mesma reação vai transcorrer no tempo. Bom, e aí, o que são as variáveis de estado? Tá? As variáveis de estado na termodinâmica são aquelas variáveis que dependem somente do estado ou configuração atual do sistema e não dos estados anteriores, não do, aliás, perdão, e não do percurso que foi desenvolvido no sistema até chegar no estado atual. Os exemplos de variáveis termodinâmicas, variáveis de estado que nós vamos usar aqui na corrosão, estão aí, ó, energia interna E, entropia S e a energia livre de Gibbs G. E tem outras mais, mas para nós aqui vamos focar nessas três. Vamos definir então as três, falar o que é energia interna. Então, a energia interna é a soma de toda a energia contida no sistema. Ela inclui, além da energia, eventualmente, da energia de forças magnéticas, elétricas, eventualmente aí a energia
que atua em forças gravitacionais, a gente tem aí a energia interna como recebendo uma contribuição da soma da energia cinética e potencial de todas as partículas, átomos ou moléculas do sistema. A gente define aqui um conceito importante, que é o conceito de variação de energia interna, que é dado aí por esse ΔE, a diferença entre o estado final, E2, e o inicial, E1. Aqui fica claro, aí o livro usa esse exemplo, né, que é um ilustrativo, né, só para mostrar aí o que seria a ideia que está por trás da variável de estado. É o seguinte, daí dá um exemplozinho, tem dois camaradas aqui, né, um que vai subir, então os níveis de energia aqui estão representados por esse level 1 e level 2. Eu poderia pensar que é o nível de energia gravitacional. Né? Então eu vou ter um MGH1 no nível 1, né? E um MGH2 no nível 2. E eu vou ter uma diferença de energia ΔE, que é a energia do nível 2 menos do nível 1. E esse valor ΔE, e até mesmo os níveis de energia E2 no nível 2 e E1 no nível 1, eles não dependem de qual foi o percurso que a pessoa empreendeu para chegar de um ponto a outro. Então, por exemplo, se a pessoa vai de 1 a 2 de elevador, ela vai ter o mesmo ΔE do que se a pessoa subir a escada correndo. Então, só para ilustrar o que seria o conceito de variável de estado. Uma ideia importante que tem associada ao conceito de energia interna é a relação entre a energia interna, ou um incremento de energia interna, e o calor e o trabalho, o calor absorvido pelo sistema e o trabalho executado por ele ou nele. Pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que uma pequena variação da energia interna, dE, é igual a Q mais W, onde Q é o calor que é absorvido pelo sistema. Então, se o sistema absorve calor convencional, que isso é um sinal positivo, ao passo que se o sistema libera calor, eu vou assumir que isso é um sinal negativo. E W é o trabalho feito no sistema. Então, se o sistema executa trabalho ou transmite trabalho para para o exterior, então eu vou ter um sinal negativo para o W. E se o trabalho é feito no sistema, então o W vai ter sinal positivo. Por exemplo, então a variação da energia interna vai ser o calor absorvido no sistema mais o trabalho feito no sistema, dE. Aqui, pessoal, só um instante. Essas definições eu vou passar por elas um pouco mais, sem preocupar muito, assim, né? Só dando a ideia mesmo do conceito, porque a gente vai ter, quando nós falarmos de energia livre, e ao longo dos exercícios, do capítulo, dos exercícios, a gente vai preocupar em tentar dar dar um contorno mais plausível para essas definições, tentar enxergar mais como é que elas podem estar, tentar dar uma ideia melhor delas. Por enquanto, vai parecer um pouco abstrato, então, mas quer dizer, por enquanto vai parecer um pouco abstrato, mas logo a gente põe em prática esses conceitos, a coisa, teoricamente, fica mais tranquila. Entropia. Entropia, pessoal, aí, falando em abstração, né, vai ser definida de forma bem abstrata também. A entropia é uma medida da desordem do sistema. Desordem do sistema. Então, é uma coisa que totalmente uma definição não muito habitual. Né? Como que a gente pode entender desordem? Eu vou dar uma outra definição que não é muito boa também, ou que não é muito objetiva, mas com essa esperança de que logo no exemplo futuro a gente possa estabelecer melhor o que seja entropia. Então, a entropia é a medida de desordem do sistema, ou então a medida do nível de aleatoriedade das partículas do sistema. Ela é definida, aliás, o incremento de entropia ds é definido em termos da temperatura absoluta T, ou a temperatura em graus Kelvin T, do sistema, de forma que ds é igual a Q, calor absorvido pelo sistema, dividido por T, temperatura absoluta. A entropia ela tem as seguintes propriedades. Eu tenho uma variação de entropia entre estados 1 e 2, é dada por S2 vezes S1. Eu tenho que esse incremento de entropia ds é igual a zero para um sistema reversível, e ele é maior que zero para um sistema irreversível. Então, só vou deixar essa ideia aqui por enquanto.
terceira aqui, que é a entalpia. A entalpia é definida como sendo, entalpia H, é definida como sendo a soma da energia interna E com o produto PV, em que P e V são a pressão e o volume dos gases em um sistema. Esse produto PV, a gente pode pensar que está associado à energia, a pensar, bom, volume metro cúbico, pressão é newton por área, então metro quadrado, então, para multiplicar os dois, eu tenho investimento que é joule, pronto, energia. O que é entalpia, então? A entalpia, pessoal, vai ser a soma de toda a energia interna do sistema mais a energia que eu vou ter associada vamos dizer assim, ao deslocamento dos gases que o sistema provoca pelo volume que ele ocupa no espaço. A gente pode mostrar depois que a variação de entalpia é o calor absorvido pelo sistema a pressão constante. Esse elástico aqui, ó, QP igual a ΔH. Em transformações de fase, então quem veio aí do curso de metalurgia física, que houve esse mês passado, então no contexto de transformações de fase, é muito comum que envolve, por exemplo, metais na forma sólida, é comum que nós desprezemos o que a gente vê, porque os metais eles sofrem influência da pressão, então vamos dizer assim, a configuração das partículas no metal, ela sofre sim influência da pressão, mas essa influência se dá apenas para níveis muito elevados de pressão, de modo que nas situações normais a gente pode falar que a entalpia com sólido, por exemplo, ou até mesmo com líquido, é simplesmente igual à sua energia interna E. E agora a gente fica aqui na variável principal que a gente quer discutir, que é a energia livre de Gibbs G. Então, a energia livre de Gibbs, pessoal, ela é definida como sendo a diferença entre H e do produto TS. Então, é a entalpia menos o produto, da entropia pela temperatura. A energia livre de Gibbs é importante porque ela representa a energia, é a energia que varia no sistema a pressão constante quando ocorre uma mudança de fase, uma mudança de organização das moléculas. Vamos pôr assim, mudança de fase, uma mudança de arranjo das partículas ou das fases do sistema. Tá? A gente fala que o sistema está em equilíbrio quando a sua energia livre encontra-se em ponto mínimo, ou automaticamente que o incremento de energia é igual a zero. E a gente usa o conceito de energia livre para avaliar quando uma transformação ou reação é espontânea. Aqui a gente tem só uma ilustração disso, né? Nesse caso o sistema tem dois pontos de mínimo local, né? Tanto o ponto A como B, eu tenho o sistema em equilíbrio relativo aí, indicando que os arranjos de átomos em B e A são arranjos para os quais o sistema vai tender espontaneamente. Posso entender. Tá. Então, antes de tentar visualizar essas variáveis, vamos só tentar aqui enxergar um pouco melhor como é que algumas relações que tem entre elas, ou como é que nós poderíamos obter de modo empírico esses valores para essas variáveis. Tá? Então, muitas medidas termodinâmicas, ou muitas medidas de variáveis termodinâmicas estão relacionadas com o calor específico, a pressão constante, CP, que é a quantidade de calorias ou joules que tem que ser fornecida para que uma massa de 1 kg de átomos ou uma massa que contém 1 mol de átomos eleve sua temperatura em uma unidade de temperatura, de acordo com as unidades com a define a questão. Como que a gente pode... E aqui está apresentado, então assim, e como que poderia medir, como que poderíamos medir esse calor específico a pressão constante? Bom, a gente poderia pegar uma massa conhecida de um certo material, poderia pegar 1 kg d'água, por exemplo, que esteja a 25 graus Celsius, a gente poderia determinar a quantidade de calor que tem que ser fornecida para esse 1 kg de água para que a sua temperatura subisse 1 grau a 25 graus Celsius. Aí temos um valor.
a gente poderia depois repetir o mesmo teste com essa massa de água estabilizada em 30 graus Celsius. Ou seja, quanto de calor que eu tenho que fornecer por mesmo 1 kg de água passar de 30 para 31. A 30, 40, 50, 60, etc. Eu poderia fazer essas medições ao longo de várias temperaturas e levantar um gráfico em que eu relaciono aqui a variação do calor específico à pressão constante. Então, nesse experimento que eu fiz, eu supondo que o calor é sempre, que a pressão é sempre uma, e com a temperatura. Eu poderia fazer isso, por exemplo, com água líquida, com gelo, poderia fazer isso com uma barra de ferro, uma barra de alumínio, poderia fazer isso com qualquer material e levantar um gráfico, uma variação de Cp por temperatura para qualquer substância que eu quisesse. Isso é importante por quê? Porque a partir da variação do calor específico, pressão constante da temperatura, eu posso calcular a entalpia do material. Como que nós temos essa relação? Bom, a entalpia, como foi definida, né, é a soma da energia interna com o PVV. Se nós diferenciarmos essa equação, ficando regra da cadeia aqui, vai ter o dH igual a dE, aí regra da cadeia do produto, né? Então, PdP mais PdV. Bom, se nós lembrarmos daquela relação do incremento de energia interna com o calor de trabalho, que foi dado pela primeira lei da termodinâmica, então nós vamos ter que o DE é igual ao que mais dado, vou botar no slide, bom, antes desse, 2 para trás. A gente vai supor, bom, se nós estamos tratando do calor específico de pressão constante, então o termo que envolve variação de pressão, a gente pode cortar esse dP aqui, ó, então, e vai sobrar o PdV. O PdV representa no sistema de gases, por exemplo, ele representa uma expansão de volume à pressão constante. Olha, quando um gás se expande a pressão constante, ele faz trabalho. A gente pode pensar, a ideia, a gente pode pensar aqui, é muito simples, né? Por exemplo, imagina um êmbolo que se move, imagina um gás que se expande, que movimenta um êmbolo, esse êmbolo move um eixo. Então, o sistema fez trabalho, o sistema colocou o eixo para rodar. Acontece na câmara de combustão, eu tive o brequinho lá no carro, né? Então, esse termo PDV é trabalho feito pelo sistema. Então, o termo PDV, ele é um termo, esse trabalho feito pelo sistema é menos dado. Pronto. Então, eu vou cancelar os trabalhos aqui, né? Então, eu vou ter que um incremento de entalpia à pressão constante vai ser o calor recebido pelo sistema à pressão constante. Que é aquela definição que estava no slide anterior, que estava um pouco apagada ali pelo vídeo. Aqui, pessoal, eu tenho sido pouco cuidadoso com a minha notação. Vamos aceitar que essa entalpia que está aqui é uma entalpia molar, ou seja, é uma entalpia em joules por mol. Tá? Essa entalpia em joules por mol, então eu posso fazer o seguinte: se eu tenho um calor por mol ou um calor por quantidade de matéria do sistema absorvido, eu posso ter aquela equaçãozinha da termodinâmica, lá da física 2, da graduação, ou até mesmo do colégio, né, que o calor recebido Q é igual a massa vezes o calor específico vezes o dT. Né? Se eu estou tratando com quantidades por mol, então eu posso só escrever que o calor é Cp vezes dT. Uma vez que o calor é o próprio dH, né, então eu vou ter aqui que Cp vai ser dH dt, como está aqui. Ó. Então, o calor específico, a pressão constante, é igual a variação da entalpia em relação à temperatura à pressão constante. Se eu levar em consideração que essa entalpia é uma entalpia por mol do sistema. Então, eu posso obter, desse gráfico de calor específico por temperatura, eu posso obter um gráfico que relaciona a entalpia de uma substância pela temperatura. E essa curva de cima aí, a curva do item A aqui, ela é integrada pela temperatura, vai dar uma curva mais ou menos como está aí, ó, o gráfico da figura B. E também a gente pode obter do calor específico a entropia, tomando simplesmente que a relação é a seguinte, que o calor específico vai estar constante pela temperatura igual a variação da entropia com a temperatura. Ou seja, se nós integrarmos Cp por T
dt, todos têm temperatura, então a partir desse primeiro gráfico aqui, ó, nós também conseguimos obter o segundo gráfico aqui, que é o da entropia. Então a gente tem, o que nós temos aqui? Por enquanto, um pouco abstrato, né? Nós temos as definições de algumas variáveis termodinâmicas, que são variáveis de estado, que dependem somente da configuração atual do sistema, de modo esquemático, vimos como nós poderíamos determinar algumas dessas variáveis de estado. Aqui, pessoal, dá para aceitar como é o seguinte, ó, se eu conseguir achar a minha entalpia, H, e conseguir achar a minha entropia S, então eu também consigo achar aquela minha energia livre de Gibbs, que vai ser H menos TS. É isso? Pronto. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu peguei um material qualquer, tá? E eu vou levantar aqui as curvas de energia livre de Gibbs em função da temperatura para esse material em dois estados, no estado líquido e no estado sólido. Essas duas curvas, né, então as curvas de energia livre de Gibbs para essa substância na forma líquida e na forma sólida, estão mostradas aqui de forma esquemática nesse gráfico aqui. Tá? Então eu tenho a energia livre de Gibbs no eixo vertical, a temperatura P no eixo horizontal, a curva do gráfico aqui, ó, em azul mais claro, representa a energia livre de Gibbs para o sólido, a curva em azul escuro, GL, representa a energia livre para o líquido. E aqui, pessoal, aqui a gente fez uma aproximaçãozinha, né, que não é muito certa, porque, olha só, se a energia livre é entalpia menos TS, tá? E se nós vimos no estado passado, anterior, que tanto entalpia como S são funções da temperatura, nós não deveríamos esperar que a energia livre em função da temperatura fosse uma reta, não é isso? Então eu teria uma reta aqui, ó, eu teria uma reta de G por T só se entalpia e S não fossem em função da temperatura. Assim, vamos assumir então, nessa representação, que a entalpia e a entropia variam com a temperatura, mas variam muito pouco de tal forma que, dentro de um intervalo talvez pequeno, eu possa considerar que a energia livre é uma função linear da temperatura e a entropia vai ser o coeficiente angular da reta aí. Então, vou tentar escrever aqui, pessoal. Talvez fique muito ruim. Vamos ver aqui. Então, só para lembrar aqui, ó, se G é igual a H menos TS, horrível, né? Repara não. Sendo H, supondo que dentro do intervalo H e S são constantes, não são função da temperatura, então esta função que está aí vai ser simplesmente uma reta cujo coeficiente angular é a entropia S. Beleza. Então, colocamos essa condição aí. A gente vai tentar então entender agora o seguinte, qual que é a relação entre a energia livre e a espontaneidade de uma transformação ou de uma reação. Para isso, pessoal, vamos considerar aqui uma reação ou uma transformação comum. Reação e transformação não são a mesma coisa, tá? O ou que eu falo aqui é que uma coisa vale para um no caso e para o outro. Então, eu vou olhar aqui para a transformação de um líquido para um sólido. Tá. Então, a gente vai calcular a variação de energia livre associada a esta transformação, ΔG. A gente vai falar que essa variação de energia livre é dada pela diferença entre a energia livre do estado final, que é a energia livre da fase sólida, GS, e a energia livre do sistema no estado inicial, que é a energia livre da fase líquida, GL. Então, se eu saio da fase líquida, do líquido para o sólido, a variação de energia é a energia final, GS, menos inicial, GL. Pronto. E aí, pessoal, a gente vai pegar aqui duas
três situações de temperatura. Então tem aqui o gráfico de energia livre por temperatura. Vamos pegar aqui três temperaturas para analisar. Vou pegar primeiro aqui, ó, a temperatura T1. Tá? A temperatura T1 é o seguinte, ó, em T1 nós temos que a energia livre da fase sólida, GS, é menor que a energia livre da fase líquida, GL. De modo que essa diferença ΔG1 para a temperatura T igual a T1 é menor que zero. Não é isso? Então, a variação de energia livre para esta transformação na temperatura T1 foi menor que zero. E nós vamos falar com isso o seguinte, bom, se a variação da energia livre for menor que zero para aquela condição, então a transformação que nós consideramos para o cálculo da variação da energia livre vai ser espontânea. Nesse caso, então, o sistema vai espontaneamente transitar da fase líquida para a fase sólida. Vou repetir aqui essa equação que foi apagada aqui no vídeo. De novo aqui, ó. Então, para a temperatura igual a T1, que está aqui, é isso? A energia livre da fase sólida é menor que a da fase líquida, logo a variação é negativa, e se diz que a conversão de líquido para sólido é espontânea. Beleza. Numa temperatura T2, eu vou ter o contrário. Na temperatura T2, eu vou ter aqui que o GS é maior que o GL. Logo, a diferença GS e GL vai ser maior que zero e a transformação não vai ser espontânea. Então, olha só. A transformação não vai ser espontânea quer dizer que na direção considerada, de líquido do sólido. Mas se nós invertermos a direção da transformação, falar que ela, por exemplo, S gerando L, então o cálculo da minha variação de energia livre mudaria. Seria GL menos GS. E esse produto GL menos GS para a temperatura, perdão, essa diferença GL menos GS para a temperatura T2, ela já é negativa. Então, é o seguinte, que se a conversão de líquido para sólido em T2 não é espontânea, porque o ΔG é menor que zero, a gente vai considerar que o que é espontâneo é o contrário, ou seja, que o sólido se converta em líquido. E na temperatura T0, que nós temos aqui? Na temperatura T0, nós temos que GS é igual a GL. Logo, a variação de energia livre é igual a zero e o sistema vai estar em equilíbrio. Então, está muito simples aqui. Na verdade, é o seguinte, na verdade, só floreou uma coisa que a gente já conhece muito bem. Isso. Imagina que a minha fase L fosse a água e que a minha fase S fosse o gelo. A temperatura T0 seria 0 graus Celsius a 1 atm de pressão. Então, o que eu tenho? O que é falar que ΔG é menor que zero em T1? É falar simplesmente que há uma temperatura T1 que é menor que 0 graus Celsius, um sistema formado por água e gelo vai tender a ficar na fase gelo. E a uma temperatura T2 maior que 0 graus Celsius, um sistema água e gelo vai tender a ficar na forma da fase água. Só isso. Só isso. Então, na verdade, nós só colocamos algumas variáveis e elaboramos algum raciocínio, demos um contorno esquemático em termos da termodinâmica para uma situação que, na verdade, nós já conhecemos bem. Aí, pessoal, tem um detalhe que é o seguinte, se vocês forem acompanhar esse capítulo, essa teoria pelo livro, vocês vão encontrar logo depois da apresentação do conceito de energia livre, esses gráficos aqui, ó, em que eu mostro a variação da energia livre, em que eu mostro a energia livre G variando ao longo de uma reação ou ao longo de uma transformação. E aí ele coloca essa condição de equilíbrio associada a uma variação da energia livre que muda durante a transformação ou que muda durante a reação. Então, tudo bem, ele fala aqui, ó, então supostamente esse aqui é o ponto inicial, então esse aqui é o estado G1, ou o que quer que seja, se for L dando S, então é o estado de L, e aqui é o estado de S.
estado final, tudo bem. Tá? A energia nesse estado é igual a nesse. Então, essa ideia, que a variação da energia livre igual a zero no estado de equilíbrio, pronto, está equilíbrio. Mas por que o sistema passa por um pico de energia aqui? O que é isso? O que é isso? Vamos ver esse aqui. Esse pico de energia, nós não vamos aprofundar. A gente vai só explicar o que é, para ter uma coerência com o livro texto, mas a gente vai entrar nesse assunto, na verdade, quando nós formos tratar de cinética. Essa é a ação da reação ou da transformação. Vamos entender, ou vamos tentar aceitar o que é isso, olhando para alguns casos práticos. E talvez uma coisa que tem que ser aceitada, né? Porque, bom, a gente acabou de falar que a energia livre no sistema só passa por uma mudança espontânea. Se com essa mudança nós temos uma variação negativa de energia livre, como é que eu posso subir um pico de energia para chegar num ponto na barra depois? Se cada parte não teria que ser espontânea também? Vamos ver o seguinte. Então vamos só aceitar o seguinte, tá? Então imagina aqui que eu tenho, de modo esquemático, o mesmo gráfico que eu mostrei ali antes, tá? Eu tenho aqui a minha energia livre, G, em joule por mol, e aqui eu tenho a percentagem, ou tanto que já completou uma transformação qualquer, sei lá, sai do zero e vem aqui até os 100%, tá? Eu tenho aqui um estado inicial, com uma energia inicial GI, tá? Eu tenho estado final, uma energia final GF, e a variação de energia livre desta transformação ou desta reação vai ser GF menos GI. Nesse caso aqui, esta variação de energia livre ela é menor que zero, porque GF é menor que GI. Então, isso aqui mostra um esquema de uma transformação que é espontânea. Tá? Independentemente do percurso que eu vou executar para sair daqui para cá. Então, não importa em que configurações o sistema seja colocado entre esse estado e o final, a transformação vai acontecer. Beleza. Por que então que ela vai subir? Vamos pegar dois casos, então, que nós podemos talvez aceitar ou visualizar para tentar entender o que é essa variação de energia para cima ali, entre GI e G asterisco. Tá? Então, entre GI e G asterisco, eu vou ter aqui uma diferença de energia, uma variação de energia, que é delta G asterisco, que é a chamada energia de ativação da reação ou da transformação. Como que a gente pode tentar imaginar ela? Imagina o seguinte, ó. Imagina a situação que nós conhecemos já da difusão atômica. Então a gente tem um estado inicial GI, está aqui, ó. Imagina que aqui é uma rede, um cristal, onde os átomos de bolinha branca aí são os elementos da matriz, por exemplo, e o átomo bolinha preta aqui é um intersticial que vai se movimentar por difusão nessa matriz. Eu tenho estado GI, um estado final GF, e aqui nesse desenho não há motivos para acreditar que a energia GF é menor que GI, mas vamos aceitar que seja. Tá? Vamos aceitar que o átomo saindo desse ponto aqui para esse no final, a situação no entorno muda de forma que a energia GF é menor que GI. Tá? Para o átomo que está nesse ponto da rede sair daqui e chegar no ponto de destino, do outro lado, ele vai ter que fazer algumas coisas. Ele vai ter que romper as ligações químicas que prendem aos átomos com os quais ele está conectado no processo, vai ter que andar para o lado aqui, ó, vai ter que empurrar o átomo A para cima, o átomo B para baixo, o outro aqui, vai criar uma distorção, uma deformação na rede cristalina, até que ele venha e chegue no ponto de chegada marcado pelo X aqui. Então vai ter que restabelecer novas ligações químicas com os átomos do ponto de destino. Isso aí é um movimento que gastou uma energia. Ou, para chegar no estado de baixa energia, ele teve que colocar o sistema num estado de energia mais elevada, ou num estado ativado. A gente consegue enxergar, ou consegue talvez aceitar, que esse estado intermediário é um estado
de energia mais elevada que o primeiro. Por quê? Porque no primeiro não tem nenhuma distorção aqui dos átomos. E no segundo tem. Não é isso? E olha só, a gente pode. E mesmo que o sistema, mesmo que GF fosse igual a GI, ou seja, tivesse equilíbrio, ter o equilíbrio entre a condição I, nesse caso, e a condição F, nesse caso aqui, não quer dizer que o átomo fica parado lá, mas quer dizer que ele pode ir de um estado para o outro de modo bom, e voltar, né? Vamos dizer assim. Então, tudo bem, então tá, estamos na difusão. E aí, de fato, né, pessoal? De fato, quando nós calculamos a difusividade de um átomo que se move numa matriz, vamos lembrar da equação da difusividade. Né? Difusividade, deixa eu ver aqui. A difusividade D é igual a D0, uma constante que não depende da temperatura, que multiplica a exponencial vezes menos a energia de ativação para difusão por RT, constante dos gases vezes a temperatura. O que quer dizer o que na equação da difusividade? O que na equação da difusividade é a energia de ativação para difusão, que pode pensar o seguinte, ó, é a quantidade de joules que eu tenho que fornecer para que um mol de átomo se movimente na rede cristalina com uma certa distância de referência. Ou é a quantidade de elétron-volts que eu tenho que fornecer para que um átomo esteja difundindo, saia de um ponto da rede e vá para outro. Tá ok? E vamos pegar outro caso aqui, tá? Vamos pegar um caso aqui, que é o caso da oxidação do alumínio. Então, o alumínio é um metal que a gente sabe que ele tem um bom comportamento contra a corrosão atmosférica, por exemplo. E às vezes a gente vê isso pelo fato de que uma barra de ferro ou uma estrutura de aço qualquer, ela é largada no tempo, né? Se não tiver uma pintura, algum tipo de proteção, ela vai corroer, vai enferrujar. E às vezes o alumínio não. O alumínio às vezes fica lá sem muita preocupação. E isso pode nos dar a falsa impressão de que o alumínio ele não corrói ou não se oxida como o ferro, mas na verdade ele é reativo, ele é até mais reativo que o ferro, dependendo do meio. Mas o que acontece é o seguinte: acontece que da reação do alumínio com o oxigênio resulta um produto de corrosão ou de oxidação, que é o óxido de alumínio, que diferentemente das substâncias que são encontradas na ferrugem que é formada na superfície do aço, bom, a ferrugem a gente conhece, a gente sabe como é que é. Ela é porosa, ela é pouco aderente ao substrato, ela pode ser facilmente removida, ela é frágil e tudo mais. Então, ela não funciona como uma barreira eficaz que vai impedir que elementos ou substâncias da atmosfera entrem em contato com o metal, e reajam com ele. Porém, o óxido de alumínio, esse AL2O3, ele é um óxido com uma estrutura cristalina bem compacta, ele tem uma adesão muito boa com o substrato, ele tem uma estequiometria muito bem balanceada, então ele tem poucos defeitos cristalinos, então ele impede de modo muito eficaz a passagem de íons ou outros elementos do meio. Ele forma uma barreira na superfície do metal que vai impedir que elementos do meio penetrem, impede que elementos do meio penetrem essa camada formada e venham reagir com o metal lá embaixo. E aí, a gente sabe que o alumínio forma essa camada de óxido de alumínio de forma espontânea, rapidamente, quando colocado na atmosfera. Ou, no caso aqui, quando exposto quando colocado no meio que tem água. Então, qualquer reação química de passivação ou de formação dessa camada protetora do alumínio, aí tem 4 mols de alumínio, mais 12 de água, mais 3 O2, dando 2H2O3, mais 2H+, mais 2OH-. Então, tem várias coisas acontecendo nessa reação química. Nós vamos olhar para o que está acontecendo especificamente com o alumínio e com o oxigênio. Bom, quando eu tenho a formação de óxido de alumínio a partir do alumínio,
eu vou ter uma primeira etapa que vai ser a absorção de átomos de oxigênio que foram dissociados das moléculas de O2, que vão entrar na estrutura cristalina do alumínio e vão ocupar sítios intersticiais nessa estrutura cristalina, que é a estrutura CFC. Aí na figurinha estão mostrados aí alguns sítios, né? Tem o sítio octaédrico, o sítio pentaédrico. Pois bem, o oxigênio vai ocupar o oxigênio que veio dissociado das moléculas de O2, que estavam em contato com o alumínio, vão ocupar sítios desse tipo aqui. Essa é a condição do alumínio enquanto reagente nessa reação. E o óxido de alumínio, ou a alumina, o AlSO3, o alumínio ele pode ter várias estruturas cristalinas. Uma delas, a forma mais estável, é a forma que a gente chama de corindon, em que eu tenho uma estrutura tetragonal, trigonal. A gente pode representar, a gente pode aproximar essa estrutura trigonal do AlSO3 por uma estrutura hexagonal compacta, que é o que está aqui mostrado. Bom, a estrutura cristalina do óxido de alumínio, assumimos aqui essa representação na forma HC, hexagonal compacta, ela é como? Aqui eu tenho os átomos, aqui já não são mais íons, né? Eu tenho os íons de Al3+, ocupando os interstícios da sedimentar HC, e eu tenho os íons de O2- ocupando os sítios regulares, tá vendo? Vértice da base do prisma, centro da base do prisma, o plano aqui 0002, tá vendo? Então, os íons de O2- ocupam os sítios regulares. Então, qual que é a situação? Eu saio de uma condição em que eu tinha uma estrutura cristalina de alumínio com átomos de oxigênio em solução sólida, intersticial, e entro numa segunda condição onde eu tenho uma estrutura hexagonal compacta em que de íons de oxigênio em que o alumínio agora é que ocupa os sítios intersticiais. Bom, dá para imaginar que a gente pode aceitar que entre uma estrutura cristalina e a outra, eu passei por um estado intermediário em que os átomos de oxigênio e alumínio não estavam nem na forma CFC, nem na forma HC, mas estavam de alguma forma desorganizados, num estado de energia, portanto, mais elevado, já que na forma cristalina os átomos estão dispostos um em relação ao outro, de forma sempre a minimizar ali a energia potencial de ligação. Se eu tiro os átomos desse arranjo cristalino, coloco eles no estado intermediário, eu vou estar num nível de energia mais alto. Pois bem, esse nível de energia mais alto é o nível ativado para essa transformação. E a diferença entre o nível de energia livre inicial e esse nível ativado mais alto vai ser a energia de ativação. Qual que é o significado? Então, por enquanto, pessoal, nós vamos preocupar com isso não, tá? Porque essa energia de ativação, ela não tem a ver com a espontaneidade de uma transformação. Para explicar se uma transformação, uma reação química, é espontânea ou não, basta que nós olhemos aqui para a variação da energia livre de Gibbs entre o estado final e inicial. Mas qual que é a relevância dessa energia de ativação? A energia de ativação é importante para considerações cinéticas, ou de taxa de reação. Por quê? A energia de ativação, ela representa a quantidade de partículas do sistema que possuem a energia necessária para transitar de um estado para outro. Não é uma relação positiva, é uma relação dada pela equação de Arrhenius, em que o número de partículas com suficiente energia para sair do estado final para o inicial, do inicial para o final, é igual a uma constante de proporcionalidade, multiplica a exponencial de menos a energia de ativação dividida pela constante de Boltzmann, pela temperatura ou por RT. Então é o seguinte, num sistema que tem uma energia de ativação muito elevada, eu vou ter poucas partículas com a energia necessária para transitar do estado inicial para o final.
E num sistema que tem uma energia de ativação mais baixa, eu vou ter uma quantidade muito grande de partículas com energia necessária para ir do estado inicial ao final. Com isso, acaba que as transformações que têm uma energia de ativação elevada vão ser mais lentas. E as reações que têm uma energia de ativação baixa vão ser mais rápidas. Essa que é a ideia. A gente vai tratar disso mais quando falar sobre taxa de corrosão, mas por enquanto a ideia é essa. Vamos só obter aqui uma relação que é útil aqui para a gente entre energia livre de Gibbs e temperatura em um sistema fechado. Tá? O que é sistema fechado? É um sistema no qual a quantidade de partículas não se altera com o tempo. Tá? A massa dele não teve substância nova entrando nem saindo do sistema. Então, vamos começar aqui com a definição de energia livre de Gibbs, H que é igual a H menos PS. Eu vou substituir aqui a entalpia pela definição dela em função da energia interna, E mais PV, e vou diferenciar aqui toda essa equação. Então, dG vai ser igual a dE, aí, novamente, regra da cadeia aqui no produto, né? Então, VDP mais VDV, e aqui SDT mais TDS. Eu vou trocar aqui o dE, que nós já utilizamos antes, falar que ele é igual ao calor absorvido nesse trabalho, e só isso. Aí sim, considerando o seguinte, considerando que o trabalho feito pelo sistema é menos PDV, que é a mesma relação que usou antes com a entalpia, com o valor específico, pressão constante, e lembrando lá que o termo TDS é igual ao calor, então lá quando nós definimos o incremento de entropia, a gente falou que ds era igual a Q por T, né? Então, e substituindo essas relações da equação de cima, então nós vamos poder cortar um monte de coisa. O W vira menos PDV, eles vão cortar com o PDV que está aqui, ó, que é o traçozinho verde aqui. O TDS que está lá vai cortar com o calor aqui. E vai sobrar o quê? Vai sobrar DG igual a VDP mais SDT. Assumindo, como a gente viu antes, que todas as grandezas envolvidas são grandezas por mol, tá? Então a lei dos gases fala que PV é igual a RT. Então, substituindo a relação aqui, então se PV é igual a RT, então V é igual a RT por P, que é o que aqui, ó. Se nós supusermos que a temperatura não varia no processo, então esse termo aqui está em fora, dt igual a zero, então o incremento de energia livre vai ser igual a RT por P vezes o incremento da pressão. Se eu integrar isso aqui, ó, de algum estado inicial até algum estado final arbitrário, G e P, então, aí eu li inicial aqui, mas já explico, tá? De algum estado inicial G0, V0 até o estado final P, então eu vou ter que G é igual a G0 mais RT vezes Ln de P sobre P0. Esse estado inicial eu posso assumir que vai ser o seguinte, ó, eu vou assumir que vai ser um estado padrão. O que é estado padrão? Estado padrão é pressão de ATM, temperatura de 25 graus Celsius, então o T0, não T0, T elevado a zero, T superescrito zero. Então, temperatura de 25 graus Celsius, pressão de ATM, é um estado em que as concentrações de todas as substâncias são iguais, em solução, são iguais a 1 mol por litro, etc. Então, e o G0 é o quê? O G padrão é o quê? O G padrão seria a energia livre do sistema quando todas as partículas que o compõem, ou todas as substâncias que o compõem, estão também nas condições padrão. Pronto. Então, eu vou poder falar que a energia livre é igual à energia livre padrão daquele sistema mais RT vezes Ln de P. Muito bem.